Vamos iniciar mais uma noite de estudos na tua paz. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Obrigado, Cristina, pela prece. E hoje, então, quem vai falar para nós é a Miriam, que já está aí conosco. Ela hoje vai trazer o tema adultério. E antes de passar a palavra para ela, como sempre, aquele pequeno aviso, as perguntas, as dúvidas que tiverem, comentários, poderão ser feitos pelo chat. E 10 minutos antes das 9, né, às 8h50, nós então faremos uma pequena interrupção para passar essas perguntas, caso hajam, né, para a Miriam. Então, Miriam, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Parece que tem uma mãozinha levantada aí. Ah, sim, é Anderson Gomes. Tem uma mão levantada, é alguma dúvida? Não, né? Ah, ok. Vamos baixar aqui. Ok, Miriam, fique à vontade. Miriam, seu microfone está desligado. Oi, coisas da tecnologia, boa noite de paz, de alegria. É um desafio falar assim online. Vai sempre ser, né, gente? Então, a gente vai se aperfeiçoando, os amigos dão um toque. Eu agradeço pela oportunidade. Na hora que eu fui escolher esse tema, quando o Mendes passou para mim a relação das palestras, eu escolhi porque antes da doutrina espírita, antes de eu conhecer, de aprofundar nos estudos, eu me perguntava, o que aconteceu com a mulher adúltera? E a doutrina espírita, no decorrer dos nossos estudos, a gente vai vendo como que é fantástica essa doutrina, esclarecedora de estudo e de aprendizado. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Kardec passa para nós essa passagem da mulher adúltera, que está em João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. E está no item 12 do capítulo 10. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus, Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles dizem isso tentando a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com dedos sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, me atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse, mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse, não, Senhor Jesus. Não, Senhor. Jesus lhe respondeu, eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não pequeis mais. Então, essa passagem de João, ela é uma passagem muito comentada, muito estudada na doutrina espírita e em outras denominações religiosas, né? Então, quando Jesus, ele estava em Jerusalém, na festa de Jerusalém, e ele depois da festa, ele foi para o templo. E quando ele saiu, ele estava no templo, participou das orações, fez leitura, e Jesus se retira do templo e vai para o átrio. É como se fosse uma parte do templo, onde as pessoas transitavam. E ele percebeu que vinha aquele burburinho, né, que a mulher, né, que as pessoas vinham ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e trazendo a mulher que joga, né, que traz ela e coloca ela ao centro, né, uma situação em que ela não poderia sair. E coloca Jesus, na verdade, o interesse dos escribas e dos fariseus era atingir a Jesus, né? A mulher adulta foi um instrumento deles para ver como que Jesus sairia daquela situação. Jesus, com a sua sabedoria, se ele tivesse condenado a mulher adúltera, né, ele estaria traindo os seus conceitos de amor, os seus preceitos, conceitos, sua vivência.
de amor, de perdão, de caridade. Se ele não a condenasse, ele seria considerado que ele estava infringindo as leis de Deus. E Jesus, com seu amor e sua bondade, ele lança um desafio para toda aquela turba. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? No livro descreve que eles foram saindo primeiro os mais velhos, né? E ele fica sozinho com aquela mulher, e ele fala, né, que ninguém a condenou, né? E que ela fosse e não pecasse mais, né? E a gente pergunta, né, hoje nós precisamos de ser apedrejado? Não. O que nos leva a refletir das nossas condutas no nosso dia a dia é a nossa consciência, né? É o nosso proceder. Eu fui estudar um pouco sobre como que as pessoas eram apedrejadas na época de Jesus. Elas eram levadas, né, assim, numa exposição, e as pessoas que a tinham condenada colocavam as mãos sobre a cabeça. Primeiro colocava a mão sobre a cabeça, colocava ela numa espécie de um pedestal, em torno de 10 pés, na altura de mais de 3 metros, quase 3 metros e meio. E aí esse pedestal, eles jogavam, eles balançavam, e essa pessoa era apedrejada. E quando ela fosse apedrejada, a outra testemunha do que ela tinha cometido, que nem eram só as mulheres que eram apedrejadas, ele era o primeiro que tinha o direito de jogar a pedra na direção do coração daquela pessoa. E atirando a pedra sobre o coração daquela pessoa, se não tivesse matado, ela ia ser apedrejada pelas outras pessoas, aí dava o direito das pessoas a apedrejarem. E além de ser apedrejada, muitas das vezes ela era queimada. E além de ser queimada, ou quando ela não era queimada, o que restasse do corpo dela, ela não poderia ser enterrada, no caso da mulher, nos túmulos das famílias. E isso não era feito dentro das cidades, era feito fora das cidades. Né? Fora, o apedrejamento não era feito dentro, fora dos muros da cidade. Aí quando a gente ouve essa atrocidade, e a gente vê que existem atrocidades até hoje, né? E elas, né, continuam, nós estamos no planeta de provas e expiações, a gente fica assustado, né? De imaginar quanta dor, quanto sofrimento que a mulher passava, e qualquer outras pessoas que foram apedrejadas, igual Estevão foi apedrejado, né? Quanta maldade, né? Quanta falta de amor, né? De compaixão pelo próximo, que essas atitudes levavam as pessoas a sofrer. Mas nós não estamos muito distante disso, não, né? Nós faltamos muito, né? Nós, quando fala de adultério, a gente pensa só na parte sexual. Muitos de nós pensamos na parte sexual. E a doutrina espírita vem trazer que é muito mais do que isso, né? Adulterar é o quê? É mentir, é corromper, é alterar, é deturpar. É tudo que a gente contraria, todos os nossos atos que contrariam as leis divinas, né? Então, se a gente for buscar no nosso íntimo, nós cometemos adultério no nosso dia a dia. Tem uns adultérios que são mais explícitos, né? E tudo isso vai para a nossa conta, né? Todas essas iniquidades que nós cometemos, conscientes ou não conscientes, né? Assim, sabendo, fazendo com vontade de fazer, ou achando que isso é normal, não deixa de ser um débito que a gente adquire perante as leis de Deus. O que é o adultério? Né? O que é o adulterar? Adulterar é eu não pagar minha conta de luz, eu desligar os fios e fazer o que eles chamam de gato, né? Na energia elétrica. Isso é um adultério, porque alguém vai pagar aquela conta. Isso tem gente que faz na conta de água, na conta de luz, tem gente que tem uma internet em casa de uma forma ilegal. Isso tudo é adulterar, né? É quando a gente engana, né? Quando a gente comete, a gente está roubando, tirando algo de alguém. Então, a gente pode adulterar de diversas formas, né? E hoje nós não somos apedrejados, mas nós temos a nossa consciência que nos cobra e as leis divinas, né? Nós estamos em plena transição planetária e muitos de nós é a nossa última oportunidade da gente permanecer aqui na Terra. Então, vem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, essa luz que ilumina, esse farol que ilumina as nossas vidas, para que nós possamos refletir no nosso comportamento e na nossa conduta. E como eu disse no início, né, eu queria saber o que tinha acontecido com a mulher adúltera. A doutrina espírita, nos livros psicografados por Divaldo,
Pereira Franco, eu vou falar do livro Trigo de Deus. Nós vamos, porque ninguém adultera sozinho. Com quem que essa mulher estava? Nas leis de Moisés, quando a mulher era pega, né, em traição, adulterando, o homem também deveria ser apedrejado. Então, aquilo realmente foi uma armadilha para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não estavam cumprindo também as leis de Deus, né? Então, isso tudo faz com que a gente reflita que a questão do julgamento, quando nós julgamos as pessoas, né? E quando julgamos e condenamos, ainda damos uma sentença. Foi o que os escribas e os fariseus queriam fazer naquele momento com aquela mulher. A mulher também, gente, foi só um instrumento para eles, né? O foco deles, o objetivo deles era tirar a força, né? Tirar a força espiritual que Jesus tem, né? Era diminuir o alcance, né? Porque eles perseguiam Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus estava cada vez sendo mais popular, cada vez mais sendo procurado, cada vez mais sendo compreendido. Isso incomodava os fariseus, os escribas, e muitas outras pessoas que não queriam entender, né, que queriam ali ficar na lei, né, nas leis de Moisés, que a gente sabe que as leis eram muito duras, né, muito fortes. Elas foram necessárias para ter um limite em muitas condutas, né, mas ela mas sem compaixão, sem amor, né, sem piedade, da forma como os escribas e os fariseus provocavam e queriam a todo tempo fazer Jesus ficar numa situação difícil. E a gente pensa, né, aonde que foi parar o homem que estava com essa mulher? E no livro Trigo de Deus, no capítulo 13, chama A Consciência de Culpa. O capítulo que a Amélia Rodrigues fala, eu já coloquei a referência dos livros, para quem tiver depois quiser ler ler todo o texto, né, porque nós não temos muito tempo para ler. E a Amélia descreve, né, que o parceiro infeliz, porém, não foi levado à praça do julgamento da condenação, aquele revel que a derrubara no abismo. Os conceitos arbitrários de justiça humana eximiram-no da humilhação e, pervertido, ele prosseguiu nos atos infelizes de torpes conquistas. Tornara-se, deste modo, um herói entre os amigos venais, que lhe exaltara a virilidade, a capacidade de sedução. Passados os breves dias de recordação do infausto acontecimento, continuou no curso danoso da sensualidade alucinada. A culpa, no entanto, urde nas telas do infinito nos meios de reparação e ninguém foge de si mesmo. 10 anos transcorridos da cena dolorosa na praça do templo, o antigo sedutor encontrava-se vencido por dermatoses sifilíticas que o retiraram do livro dos vivos, sendo por fim expulso da cidade sob suspeita de lepra. Após vagar sem rumo, ao quebrado qual infeliz, passou a recordar das suas vítimas, quando, quase desfalecendo, foi recolhido na casa do caminho, na estrada de Jope. Ali recebeu das mãos carinhosas de Simão Pedro o tratamento adequado e o apoio moral para a exulceração. Ouvindo falar de Jesus, não pôde fugir ao fascínio do mestre, e o pranto de arrependimento tomou-o com frequência. Uma noite, quando se sentia reanimado ante a paciência e gentileza do ex-pescador, narrou-lhe o drama íntimo com imensa dor na alma, agora que pensava de forma diferente. Pedro recordou-se da cena imorredora e comoveu-se também. A saudade de Jesus moveu-lhe os sentimentos, e após escutar a confissão do culpado desconhecido, buscou diminuir o peso do fardo moral, falando-lhe do futuro e das possibilidades de redenção. Referiu a sua negação que ele amava o amigo e, não obstante ali, estava em reabilitação. Pedindo para ser admitido como servidor arrependido, o antigo conquistador, que deixara pegadas de sombras pelo caminho, recomeçou a redenção, atendendo os filhos do Calvário no santuário da fraternidade, erguido em nome do crucificado, sem culpa, que diante da mulher adúltera prescrevera o perdão, considerando que os seus acusadores eram, por sua vez, todos eles também culpados. Então, é interessante a gente ver qual o destino dele, né? E que ele levou um tempo até que ele foi acometido pela doença de sífilis, que na época não era distinguido, não tinha, né? Existiam alguns padrões para reconhecer quando a pessoa era leprosa, e era retirada, né? O sacerdote que definia se a pessoa estava com lepra ou não.
E se ela recuperasse daquelas dermatoses, que é descrito no Velho Testamento, e voltasse a ter, ela poderia voltar a conviver na sociedade. Então, ele passou por isso, né? Ele foi considerado, ali está escrito do livro da vida, né? Ele foi considerado como se ele não tivesse mais utilidade. A gente sabe como que os leprosos sofriam naquela época, e sofreram também, não muito longe daqui da gente, né? Em tempos não muito distantes. Mas nós estamos falando do quanto sofrimento ele passou. E o que veio, né, assim, no meu entendimento, que quando a gente passa por uma dificuldade, né, quando a gente comete um delito, quando todos nós cometemos erros, né, todos nós cometemos falhas, todos nós temos as nossas dívidas perante a justiça divina. Mas no livro O Céu e o Inferno, que é um livro do Pentateuco, de Allan Kardec, no Código Penal da Vida Futura, ele fala do arrependimento, ele fala da expiação e da reparação. A gente vê que esse nosso irmão passa por essas 3 fases, né, onde ele arrepende do que ele fez. O arrependimento, Kardec fala, contanto, seja o primeiro passo para a regeneração. Não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação. Então, ele arrependeu do que ele fez, ele percebeu que ele causou mal, não só para aquela mulher, mas para muitas outras mulheres, para muitas outras famílias, para muitas outras pessoas, né? E Jesus vem, né, com esse amor, Jesus tem um amor especial pelas mulheres no Novo Testamento, né? Trazendo a mulher, valorizando a mulher o tempo todo, né? E aí passa pelo arrependimento, pela expiação e reparação. Constitui, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e de suas consequências, né? Então, isso aí são o que é necessário para que a gente se recomponha, né? Perante as leis divinas, perante a lei de causa e efeito. Nós passamos por todas essas 3 fases. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, é por etapas, né? Enquanto a gente não se haver com a nossa consciência, nós não nos arrependermos, né, que é a primeira fase, nós não vamos alcançar, e ao chegar da expiação, a reparação, nós não estaremos isentos desse débito que a gente cometeu perante a justiça divina. No item 17 fala, arrependimento pode se dar por toda parte, em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Então, é uma lição para nós, né, diante dos nossos erros e do reconhecimento das nossas falhas, o quanto mais rápido a gente puder se haver com Deus, reparar as nossas faltas, é melhor para o nosso espírito, né? Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais. Os últimos vestígios, né? Nós vamos ter que pagar todos os nossos débitos, né? Que eles serão consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àquele quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que se tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhe reconhecimento e fazer-lhe tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Isso a gente vê muito na doutrina, a doutrina explica muito isso para a gente. E o nosso maior cadinho são as nossas famílias, né? Onde que nós temos os nossos maiores resgates, né? Mas a doutrina espírita suaviza isso para a gente, né? Para a gente poder entender as situações que a gente vive no nosso dia a dia, né? Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Isso é, tornando-se humilde e se tendo sido orgulhoso, amável, se foi austero, caridoso, se tem sido egoísta, benigno, e se tem sido perverso, laborioso, e se tem sido ocioso,
útil e se tem sido inútil, frugal, se tem sido intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados, e deste modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Né? Às vezes a gente tem vontade de fazer tanta coisa aqui na vida, na Terra, nessa nossa experiência, e a gente às vezes não entende, porque você tem aquela disposição para fazer, né? É esses nossos resgates, né? Vontade de crescer, né? De amadurecer, de pagar os nossos débitos, e muitas das vezes a gente perde as oportunidades. São muitas oportunidades que Deus nos dá para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Às vezes, quando a gente está chegando tão perto de alcançar, né, de alcançar o nosso crescimento, a gente abandona. Né? Quantos abandonos também que a gente já cometeu em outras vidas não, em outras reencarnações, porque a vida é uma só, né? O nosso espírito é eterno. E é o que a gente tem que refletir, né? O que a gente tem feito das nossas vidas, no nosso dia a dia, né? Diante de tantas mudanças, né? Diante de tanto, o nosso planeta está passando pela transição. É todo o nosso planeta, né? Nós estamos tendo que redescobrir, nós estamos tendo que ter novos tipos de comportamentos, né? Em casa, nós estamos ficando mais em casa com os nossos familiares, uns não querendo, uns querendo, uns tomando gosto de ficar demais, depois não querendo sair de casa também, né? Então, assim, a gente tem que encontrar o equilíbrio, né? Os nossos trabalhos, às vezes a gente trabalhava, os nossos trabalhos estão sendo modificados, a tecnologia mais avançada, nos proporcionando encontros igual esses que nós estamos tendo, a gente fazendo um bom uso da tecnologia, né? E aí, né? Será que nós estamos ficando melhor? Será que nós estamos parando para refletir na nossa existência, né? O motivo do nosso existir, o motivo de nós estarmos aqui? É exemplo desse homem, né? Que primeiro ele teve que passar por uma doença física, né? Ele teve que adoecer, porque a alma dele já era doente. E aí ele passou por um resgate, e ele foi acolhido por Pedro na casa do caminho. A importância de nós sermos fraternos uns com os outros. Quando não é a nossa situação, mas a situação do próximo, né? De acolher e amparar o nosso próximo. E Pedro, a gente vê que lá no relato, ele relembra Jesus, e ele arrependeu por muito tempo ainda de ter negado o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que ele cometeu o erro, mas ele estava ali firme no propósito dele. Não tem nenhum de nós. Jesus falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Fala que todos saíram. Muitas pessoas falam que as pessoas idosas saíram primeiro, porque elas tinham estavam mais comprometidas com a justiça divina. Mas eu li um texto tão interessante, que fala que se a gente tirar a questão da idade física, cronológica das pessoas que saíram, mas se a gente conseguir ver aquelas pessoas que conseguiram entender o recado de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo os primeiros a não mais quererem apedrejarem aquela mulher. Então, a gente vai estudando, a gente vai vendo diversas reflexões, diversos textos, cada um pontua de um jeito. Mas esse texto tem sentido. Ele não fala de idade cronológica, nesse texto que eu li. Ele fala do amadurecimento espiritual. Os mais novos que ele descreve, que é Honório Abreu, né? Ele fala no livro Primícia, Luz Imperecível, ele fala nesse sentido, que os mais novos que ficaram, foram os que ficaram mais resistentes, que tinham mais imaturidade moral. Então, eles tiveram mais dificuldade até mesmo de sair, de abandonar, né? De deixar aquela mulher, de deixar aquele momento. Sim, é uma reflexão para a gente fazer, né? Como vai a nossa maturidade espiritual? Como vai o nosso crescimento espiritual? Se nós estivermos diante de uma situação em que nós não devemos julgar, que não devemos julgar nunca, mas a gente ainda julga muito. Nós conseguimos refletir, parar, pensar e rever os nossos conceitos? Eu espero que sim, que pelo menos a gente consiga fazer isso num tempo mais hábil, né? E continuando a história, que eu falei que o que eu queria dessa vez é trazer a história para a gente refletir mais, a história da mulher adúltera. O que essa mulher adúltera fez após aquele momento em que Jesus falou, vai e não peques mais, né? O que Jesus quis dizer com isso, para que ela não pecasse mais, né?
é que ela saísse daquela sintonia do mal, né, que todos nós temos, através do nosso livre-arbítrio, né, temos as nossas escolhas, né, mas nós podemos arrepender do que a gente fez, nós podemos fazer novas opções de vida, né, opções de vida espirituais, que vai fazer com que a nossa vida seja uma vida mais leve, mais serena. E ela vai, e naquela noite, ela consegue descobrir onde que nosso Senhor Jesus Cristo estava, está descrito no livro Pelos Caminhos de Jesus, e ela procura Jesus. E ela vai ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ela chega, a primeira frase que ela fala para Jesus ela roga perdão, disse ela reticente, por vir perturbar a vossa paz. A verdadeira paz, retrucou-lhe calmo, é a que flui do coração, aclimado no culto do dever, que nada perturba. Fala tranquila e te ouvirei. Jesus, né, eu fico imaginando, né, gente, porque quem somos nós, quem sou eu ainda para ter esse contato tão íntimo com Jesus, né? Mas só da gente ler assim, traz uma doçura, uma ternura vindo do mestre. Ela fala, sinto-me aturdida e postou-lhe em pranto, sem saber que rumo dar à minha existência. Lutei muito antes de tombar. O sedutor rondou-me os passos como lobo voraz ante a presa invigilante. Meu esposo, ela fala, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Enferma da alma e carente de bondade, permiti-me envenenar por tormentos que não merecem compaixão. Com sede de ternura, embriaguei-me de concupiscência e, ansiosa pela água pura do amor, chafurdei no lodaçal dos desejos doentios. O resultado foi a tragédia. Abandonada e sem lar, agora padeço o desprezo e a zombaria geral, não sabendo que rumo seguir, nem como agir. Peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança, a fim de prosseguir. Né? Ela conta na história por que ela cometeu aquele adultério. É o compromisso que ela fez, um compromisso que ela e o marido dela fizeram de casamento, né? De ficarem juntos, né? De ficarem unidos, esse compromisso. Ela fala que ele não cumpriu o papel dele, né? Que logo no início do casamento ele voltou para a vida que ele tinha, né? Uma vida de ter outras companheiras, de saídas, né? De ter uma vida não muito saudável. E isso, ela justificando por que ela cometeu o adultério. E ela fala também como que esse homem, que a gente leu, ali a gente falou um pouco sobre ele, o que ele fez, né? Ele arrondava, né? Como que as pessoas, às vezes, ficam esperando uma oportunidade para fazer com que a infelicidade fique maior ainda na vida do outro. E se a gente não puder ajudar, se a gente não puder praticar a caridade, que a gente, pelo menos, não prejudique as pessoas, né? Esse homem que ela fala da forma como que ele aproximou, né? Feito uma raposa, né? Aproximou para poder simplesmente usar, né? Usar da fragilidade, da fraqueza dela, né? Da carência dela, da falta de amor, né? Então, que a gente tenha, assim, bastante percepção para o outro, né? Para que a gente não aproveite dos sentimentos que as pessoas, às vezes, estão fragilizadas. Ou que a gente também seja, que a gente, às vezes, fala do outro, mas a gente pode ser o frágil também, né? No momento de fragilidade, que a gente consiga se fortalecer em Deus, buscar força através da oração, para a gente realmente, como diz o Pai Nosso, não cair em tentação. Né? Durante tudo que Jesus fala, é revivendo os ensinamentos dele. Então, ela fala que a paciência, Jesus fala com ela, penetrou naquela alma ansiosa e sofrida, nela encontrando as dores da humanidade, através dos tempos, e considerou bondoso. Ele viu nela, não só ela, mas os sofrimentos que tem nos corações humanos, né? A paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Então, ele já ele fala para essa mulher, mas é Jesus falando para nós, como que nós devemos lidar quando nós cometemos um erro, né? Quando cometemos as nossas falhas e reconhecemos que temos que melhorar. Ele recomenda a paciência e confiança em Deus. Duas providências iniciais, né? Para a gente recomeçar.
para a gente fazer um novo recomeço, mas acreditando no Pai, né? E ela fala, cometido o erro, ele passa a pesar na economia social e a sobrecarregar a consciência culpada. Quando nós cometemos um erro, mesmo que aos olhos dos homens nós não estamos sentindo nada, ele traz culpa para a gente, ele traz culpa para a nossa vida. E quantas pessoas que a gente vê, o que a culpa é capaz de fazer na vida de uma pessoa, né? Ela trava o desenvolvimento, não só o desenvolvimento moral, o desenvolvimento material, a pessoa cai numa culpa, podendo levar à depressão, podendo levar à tristeza, uma tristeza tão grande que ela não consegue mais tomar atitude nem movimentar. Ela fica doente do corpo e doente da alma, né? É a somatização do ato que a pessoa cometeu, ou dos atos que ela cometeu, e reconhece que ela errou muito, né? Então, a exemplo do Pedro, né? Igual o Pedro fala na outra lição, ele reconhece que ele errou, mas ele tem que conseguir seguir o caminho dele. Imagina se o Pedro tivesse dado depressão e tivesse desistido de tudo que ele aprendeu com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sendo que Pedro ele foi importante demais para o Evangelho estar aí do jeito que ele está aí conosco, né? Foi seus exemplos de bondade, fundar a casa do caminho, ele ser a pedra, né? Essa pedra angular, firme no seu propósito. Às vezes ele é muito sério, muito durão com as pessoas, mas era necessário. Imagina a dor que Pedro sentiu no coração quando ele percebeu que ele negou Jesus 3 vezes, né? O amigo dele, não ele traiu porque ele não gostava de Jesus, né? Porque era uma fragilidade dele. Então, Jesus traz essa lição para nós, né? Ele fala com ela, ele fala, assim, as aves dos céus têm ninho, as serpentes e feras, os seus covis, mas o filho do homem não tem onde se agasalhar, vivendo sob a abóbora estrelada e avançada na direção do infinito. Assim, busca a oportunidade de reparação e adapta-te à situação atual, aguardando um amanhã com a disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado ao arrojar fora o hoje. Então, ele dá um estímulo para ele, né? Ele dá orientações para ela, né? Ele fala com ela para ela buscar a oportunidade de reparação. E ela vai saber qual caminho seguir. Ele a orienta. É isso que o Evangelho faz com todos nós no nosso dia a dia, né? Ele nos dá o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem como a gente falar que não tem como prosseguir. Não tem como a gente encontrar a paz, buscar um pouco a verdade, né? Porque o que é a verdade? Nós não temos condições de saber da verdade na sua totalidade, mas nós temos condições de sermos seres melhores. A cada dia que amanhece, se a gente refletir, é uma nova oportunidade para a gente rever os nossos atos, né? Ele fala, a negligência do esposo ingrato e leviano não constitui respaldo para que assumisse compromisso infeliz e semelhante. Dá uma puxada de orelha nela, né? Ela fala que foi porque o marido dela a negligenciou, que não dava atenção para ela, né? Porque Jesus também, ele traz para a realidade, né? Ele mostra para nós. Diante dos nossos erros, a gente tem que reconhecer que errou. E reconhecer onde é a matriz do erro. Que o que a gente faz? A maioria de nós, no nosso dia a dia, transfere para o outro o que é para ser feito por nós. O que aconteceu conosco, nós somos sempre vítimas e transferimos, que se for fulano, for ciclano, for situação, e a gente não assume a nossa responsabilidade. Nós poderíamos ter impedido muitas ações e nós não impedimos. Aí depois nós poderíamos ter tomado decisões e nós não tomamos as decisões. E queremos que o outro assuma a culpa das nossas dificuldades, das nossas dores. Aí ele continua. E porque ele é doente também, vivendo num organismo comunitário alienado no amor, não tem condições de estender-te a mão amiga. Ele fala que o marido dela também é um doente, né? Ele é doente também. E quando ele fala doente também, está falando, você também é doente, né? Nós somos doentes ainda, né? E ele fala, a doença não é doença só do corpo, ele falando da doença da alma, né? Ele não tem condições de estender a mão amiga. Quando dele necessitas, e conforme de ti no futuro, igualmente dependerá. Então, ele fala que seria bom, né, se ele estivesse com ela naquele momento.
Se ele tivesse com ela um carinho e não tivesse permitido, talvez ele estava muito mais perto dela e ele permitiu que ela pudesse ser apedrejada. Ele não teve coragem, né? Ele ficou escondido, ele teve medo. Quantas situações no nosso dia a dia que depende da nossa coragem, da nossa força para tomar decisão, para ajudar outras pessoas, e nós somos omissos. Nós ficamos quietos, parados, inertes, como se não tivesse acontecendo nada ao nosso redor, né? Tem uma história lá nos Estados Unidos, que uma moça um homem estava violentando com a faca, machucando, e ela estava diante de um prédio. Aí ela começou a gritar, algumas pessoas acenderam as luzes e falaram que ia chamar a polícia. E aí, para que esse homem largasse essa mulher. Ele realmente largou. Mas passado um tempo, ele voltou. Ele voltou e atentou contra a vida dela novamente. E aí, as pessoas tiveram a mesma atitude. E isso quis dizer... Aí depois, quando a polícia... Ela morreu. Essa mulher morreu ali na frente daquele prédio. Mas ninguém saiu da casa para dar um socorro para ela. Ninguém desceu para poder ver o que tinha acontecido. E quando foi perguntado pelas pessoas, que a polícia contou, sabe, de quais foram as luzes que foram acesas, da omissão e da negligência daquelas pessoas, todas as pessoas responderam que não desceram porque achou que o outro poderia ter descido. Né? E essa moça morreu. Morreu e por ausência. Então, quando a gente deixa de fazer o bem, a gente já está fazendo o mal. E quantas oportunidades Deus não dá. E eu fico imaginando como que Deus, na sua misericórdia divina, fica procurando um de nós, né? Porque Deus ajuda o homem através do homem para que a gente possa ajudar e socorrer, ou ser socorrido e amparado. E aí, diante dessas omissões, diante das nossas omissões, nós negamos esse amor que nós temos por Deus, né? Ele fala que a vida é feita de permutas que facilitam a felicidade para todos, sem cujo concurso se faz mais difícil. Ele fala que a vida tem as trocas que são necessárias na vida. Aí ela vai e pede a Jesus, pede a Jesus, permite-me seguir-vos na minha pequenez e dai-me a vossa bênção. Jesus a envolveu, a sofredora, em uma onda de ternura ímpar, e erguendo-a, pois, que comovida prosternara-lhe aos pés, concluiu: vai, filha, e não sofras mais. Aqueles que se arrependem e buscam o ensejo de redenção encontram-no. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Aonde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade, no achorte do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. Será que a gente realmente acredita que aonde nós estivermos, Jesus está conosco? E a luz da verdade, no achorte do bem, brilhará à frente, clareando o nosso caminho, né? Porque essa fé em nosso Senhor Jesus Cristo é a fé que ela transporta a montanha. Essa certeza que aconteça o que acontecer conosco, nós estamos sempre sendo amparados. Porque Deus não vai nos dar situações em que nós não podemos dar conta dela. A exemplo disso é a parábola dos talentos. A um ele deu 10, a outro deu 5, ele deu um talento. E aquele que deu 1 foi o que enterrou sobre a terra. Se ele deu 1 talento, é porque ele tinha condições de lidar com aquele talento e sobreviver e fazer com que ele produzisse, né? Então, às vezes a gente reclama, acha que o que está acontecendo conosco é uma injustiça. Não existe justiça divina. Existe a falta de esclarecimento, falta de entendimento das leis divinas e do amor que Deus tem por todos nós. Interessante que lá na história do homem que que adulterou junto com ela, passaram-se 10 anos, e, né, para que ele arrependesse e que ele fosse acolhido por Pedro. E a mesma situação aconteceu com esse homem, com este marido dela. 10 anos depois, na cidade de Tiro, uma casa humilde de aspecto e rica de amor recolhia peregrinos cansados e enfermos sem ninguém. Uma mulher que traíra na face desgastada vestígios de grande beleza, em decadência, reunia ali os infelizes, limpava ali as chagas e falava ali de Jesus. Tornara-se, por isso, querida e respeitada por todos.
Num cair de tarde amena, chegou trazido por mãos piedosas um homem chagado em extrema penúria, quase morto sob o fardo de 1000 vicissitudes. Né? Recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas e aliviadas com ungüentos medicamentosos, recebendo caldo reconfortante das mãos da caridade. Quando se recobrou um pouco do desalento que o vitimava, ouviu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus, enunciada com unção e carinho pela desconhecida benfeitora. Às vezes, né, a gente está lá nas nossas casas, onde nós trabalhamos, né, e nós oferecemos o alimento físico para os nossos irmãos, porque nós não podemos querer que os nossos irmãos que estão necessitados do alimento físico recebam orientações, recebam o consolo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê que nós podemos oferecer as duas coisas para esses nossos irmãos, as duas propostas, a proposta do alimento físico e a proposta do alimento espiritual. A fraternidade, irmão Miramês, faz isso, né? Nós acolhemos os nossos irmãos, nós damos o alimento, porque a fome, eu nunca passei fome nessa reencarnação, mas sentir fome é muito triste. Ver uma pessoa chegando até nós e falando que não tem o que comer, né? Então, o que essa mulher fez? Ela acolheu, cuidou das chagas dele, né? O recebeu, o tratou com carinho, mas quando ele teve condições, ela trouxe a mensagem de Jesus para o seu coração também. É o alimento físico e o alimento espiritual, porque nós estamos na Terra. Nós precisamos do alimento físico também, para manter os nossos corpos, né? Para manter a nossa saúde. Então, o trabalho dela era um trabalho que era um trabalho fraterno, acolhedor, e que dava saúde mental, física e espiritual para as pessoas. Ela fala, quando se recobrou um pouco, né, quando ela teve, ela é anunciada com som e carinho para desconhecido benfeitor. Ela fala de Jesus para ele. Emocionada e quase sem vitalidade, indagou interessado. Esse Jesus a quem vos referis é Galileu, que foi crucificado em Jerusalém? Sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais deixar-nos. E vós o conhecestes para teres a certeza de que os seus ensinos são verdadeiros? Ele pergunta, né? Você conheceu e provou que os ensinos dele são verdadeiros? Sim, eu o conheci oportunamente quando a minha lhe salvou. Também eu tive a honra de conhecer, respondeu o moribundo, quase sem força, mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado. Né? Isso aqui somos nós, né? Faz a gente pensar, né? Como que nós estamos na nossa vida espiritual. Nós estamos, ele fala, né? Que a voz ele salvou, mas ele, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado. Então, ele relata que ele teve uma oportunidade de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, né? De estar perto dele. Ele teve, porque quando a mulher adulta estava, ele também estava lá perto. Então, assim, o que a gente tem feito com as nossas oportunidades dessa convivência com o nosso Senhor Jesus Cristo? A gente conviver com Jesus é conhecer os seus ensinamentos e é a prática da caridade, a prática do amor, a prática da nossa reforma íntima, de reconhecer o que nós temos que fazer para nos tornarmos seres melhores, né? Seres melhores, né? Seres mais próximos, né, do Pai, não próximo porque Deus está afastado de nós, né? É nós nos aproximarmos de Deus com o nosso comportamento, né? Para sermos chamados filhos de Deus, né? Que vos fez ele para que fugisse magoada? Ela perguntou, ela não conseguiu imaginar, né? Pelo tempo que ela ficou com Jesus. O tempo de ficar com Jesus não é o tempo cronológico que a gente tem, né? Ela teve o tempo espiritual, que é um tempo que ele tem outras formas de medir. E esse tempo que ela ficou com Jesus foi o suficiente para modificar o coração dela. A gente imagina, assim, só da gente ler e conseguir penetrar nos ensinamentos de Jesus, a gente fica emocionado. Imagina Jesus presente mesmo, ali naquele momento, quanta transformação ele é capaz de fazer na vida das pessoas, né?
mas a gente tem que ver Jesus no nosso próximo, né? É assim que a gente tem que pensar também, né? Aí ele falou, salvou a minha mulher que adulterara contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo, então. Ele achou que a mulher dele foi salva, mas não deu uma palavra para ele. Como que Jesus ia consolá-lo se ele nem se identificou, né? Claro que Jesus sabia que estava lá, mas ele também teria que ter iniciativa. É muito das vezes o que a gente quer. A gente pede às pessoas, faz prece por mim, coloca meu nome nas orações. A gente está sempre pedindo para que o outro faça por nós, né? E será que nós caminhamos com os nossos pés, né? Com os nossos corações rumo ao ensinamento de Jesus? Rumo a esse encontro que nós temos uns com os outros, esse maná que nós todos temos, que é o Evangelho. Eu gosto muito, eu estou falando de mim, né? De ficar com vocês, de estar junto com vocês. Antes de eu começar a vir para cá, meu marido falou assim, você me perguntou se eu gostava mais da Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Aí, eu não querendo falar, não ficar comprometida, eu falei que é a casa que eu mais fiquei, Eldorado, mas é minha casa de coração mesmo. Eu tenho que falar a verdade para mim, né? Pelo menos para mim, né? Eu gosto muito das pessoas, dos amigos que eu tenho no Miramês, das pessoas, do trabalho do Miramês. Eu acho o trabalho do Miramês fantástico, que ele vai da criança no útero, ao idoso, em todas as condições. Eu acho um trabalho social fantástico do Miramês. Eu vou falar a verdade, eu acho um trabalho completo, que abrange a todos nós, ao jovem, ao adulto, o de média idade, a criança, a evangelização da criança, ao cuidado com a mãe, aos nossos irmãos que ainda estão no vício, né? Assim, tudo, gente. Eu sou realmente fã da casa, da Fraternidade Espírita, assim, se tivesse a carteirinha, LAT-FEIRI minúsculo na minha carteirinha, de tanto que eu gosto. Eu não posso negar isso para vocês, né? Oi. Então, nós chegamos aqui naquele momento, né, de lhe interromper um pouquinho. Temos uma pergunta. Logo em seguida, nós vamos dar a palavra para a Cristina, que também levantou a mão. A Maria Esmeralda coloca assim, ontem eram apedrejadas, hoje são mortas por qualquer coisa. Pode ser os apedrejadores quitando débitos? Pode ser. Né? E a gente sabe que a maioria de nós temos a oportunidade de escolher como que nós vamos passar aqui na Terra. Até mesmo como nós vamos voltar para a parte espiritual. A maioria de nós temos essa oportunidade que é nos dada, e como resgate, e como né, igual nós falamos, né? É o arrependimento, a expiação e a reparação. A gente vê muito isso nesses relatos, igual a gente viu lá daquela What Kiss, né, daqueles jovens que morreram, né, e quem tem a condição de ter essa visão, falaram que muitos deles, o desencarne deles foi a redenção para eles, né. A gente não pode falar que todas as pessoas que estão sendo maltratadas, apedrejadas, né, mas a gente pensar que não cai uma folha do céu sem que Deus não queira, né? Mas nós também sabemos que muitos de nós morremos antes da época pelas nossas atitudes, né? Pelos nossos comportamentos, que muitos de nós somos considerados suicidas inconscientes, pelos nossos atos, né? Que podem nos levar, né? Vamos dar um exemplo. Você está num lugar de risco, de perigo, você fica se expondo, é de se pensar, né? Se você se expõe e você pode ser assassinado, se você puder evitar, né? A gente tem que pensar muito nisso, que muito do que nos acontece, nós criamos essa oportunidade, né? A gente, claro que ainda existe muita gente aqui na Terra que destrói a vida das pessoas, né? Que mata, e o autor da vida é Deus. O autor da vida não é o homem. Então, ele é o Pai, mas nós temos os nossos débitos, né? Nós temos que resgatar. Todos nós temos aqui nessa terra. Pode falar, Cristina. Palavra para Cristina. Eu queria pedir uma gentileza.
A história que você leu, fantástica, né? Me lembrou muito. Eu queria te pedir, você deve estar com a Bíblia aí, para pegar o capítulo 5 de Mateus. A Bíblia... Se você pode ler e explicar para a gente, que eu sei que você pode, por isso que eu estou pedindo. Eu tenho tanta Bíblia, vou pegar uma que está mais perto aqui. Capítulo 5 de Mateus, os versículos 27, 28 e 31 e 32. Cristina. Tem tudo a ver com essa história que você trouxe e que traz um olhar assim sobre o adultério para nós. E o capítulo 5, Cristina, qual versículo? 27 e 28. E o Sermão da Montanha, né? Depois o 31 e 32, tá? 7 e 28. 27 e 28 do capítulo 5. Do adultério, né? Ouviste... Depois o 31 e 32, tá bom? Obrigada. Ouviste o que foi dito, não adulterás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Depois é o 38, né, Cristina? Não, 31, 32. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. E aí, Cristina, né? Porque a mulher repudiada sofria demais, gente. Ela não podia ficar na terra dela, ela teria que sair, né? Tanto que no início a mulher adúltera fala que ninguém mais queria ter contato com ela, né? Então, Jesus dando uma outra visão do adultério, né? O que era adultério? O adultério não é algo que se faz sozinho, né? Existe o adulterado, né? E outras pessoas também estão em conjunto com aquele sofrimento. Não só no adultério, né? Em outras situações da nossa vida, das nossas vidas também, nós vamos responder, né? Pelos nossos atos, né? Pelas nossas atitudes. Dá para terminar o finalzinho aqui do capítulo? Eu queria só fazer um comentário breve, que é muito interessante esse trecho do Evangelho que você leu, porque Jesus fala que cometeu adultério no coração, né? Porque, às vezes, a pessoa pensa que, para adulterar, ela precisa, por exemplo, ter tido uma relação íntima com o outro, numa condição de traição, né? Numa condição de rompimento de compromisso afetivo. E aí Jesus está falando do sentimento, ele está falando, olha, só de você olhar para uma pessoa, só de você pensar em uma pessoa com um sentimento, um pensamento que não é de um amor santificado, você já está cometendo adultério. Então, ele eleva o grau da nossa responsabilidade, não só do ato, mas também do sentimento, do olhar, do pensamento. Não é isso, Miriam, que essa passagem está trazendo para a gente? Sim, Cristina, é isso mesmo que você está falando, mas eu, quando penso, né, expandindo essa questão, assim, do adultério, não só do adultério sexual, que eu acho que a gente tem que rever isso, né? Outras formas de adulterar é quando alguém chega perto de você com uma mercadoria que não tem aquele valor, mas com um valor simplório, te oferecendo, isso é adultério, você está adulterando alguém, você está corrompendo, você está alterando, você está deturpando, né? Você está mentindo, né? Adulterar é mentir. Adulterar é mentir. Seja para o outro, seja para si próprio, igual você falou, através do coração. É a mesma coisa de nós estarmos aqui e o nosso coração está em outro lugar, né? Nosso pensamento está em outro lugar. A gente não está comprometido. E é interessante também que aí no final do 32 que você leu, né? Ele iguala a responsabilidade do homem, né? Como você colocou aí na sua história. Ele fala, olha, aquele, né, que fizer com que a mulher cometa adultério tem o mesmo grau de responsabilidade que ela. E aí foi exatamente o diálogo de Jesus que você leu nessa história. Não tem mais ninguém, né? Falta um parágrafo. Terminar lá para nós? Posso continuar? Pode continuar, não temos mais nenhuma pergunta. Quer fazer a pergunta? Não temos mais nenhuma pergunta. Pode dar continuidade.
Tanto que quando ele questiona a mulher, ele fala, salvou a minha mulher que adulterava contra mim. Ele faz o quê? De vítima. É vitimismo. A pessoa transfere para o outro, tira a sua responsabilidade, né? E ela que era adúltera. A visão dele até nesse momento ainda era essa, né? Abandonei a companheira a quem eu infelicitara com os meus vícios e envenenei-me de dor. Aí ele já começa a reconhecer, né? Que ele infelicitara com os vícios dele, envenenei-me de dor. Quer dizer, ele arrependeu, que seu arrependimento não basta, está escrito, né? Nós falamos mais ou menos, um pouco, que a gente falou do Código da Vida Futura, e aí o Código Penal da Vida Futura no Céu e Inferno, ele fala que o arrependimento só não basta. Embargada pelos passados anos e havendo despertado para a verdade, tenho a buscado em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Gente, é impressionante como ele não reconhece a mulher, né? Ele não a reconhece. Não deve reconhecer não só pela questão física, mas pela questão espiritual, né? Da doçura e do amor e da candura que ela alcançou. Eu não acredito que esse reconhecimento seja só de não vê-la, fisicamente falando. Embargada pelas emoções em desenfreio, nem ela também não o reconheceu, né? E naquele momento, a mulher recordou-se da praça e do diálogo à noite com o mestre, um decênio antes, reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão, suavemente o consolou. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz enquanto eu velo, porquanto por nós ambos já o encontramos. Né? Ela faz essa revelação para ele, que ela já o reconhece como tendo já encontrado nosso Senhor Jesus Cristo. Ela percebe que é ele, né? Ela também não tinha visto. Ela não tinha tido olhos de ver e ouvidos para ouvir de tudo. E aí, ela, na sensibilidade dela, ela percebe que ele era o esposo. Nossa, é muita mudança que eles passaram, né, gente? Mudanças físicas e mudanças emocionais, né? E eu espero que a gente também, no decorrer das nossas vidas, nós passemos por mudanças necessárias para o nosso crescimento, né? A gente não pode ser hoje o que a gente nem era ontem, imagina o que a gente era 10 anos atrás. Né? E essas são lições para a gente refletir nas nossas decisões, nas nossas vidas, né? O que nós estamos fazendo com esse tesouro precioso, com essa oportunidade aqui na Terra, que todos nós temos, né? Será que nós estamos aproveitando bem os nossos dias, as nossas horas, as nossas oportunidades de servir a Deus, de viver em paz, de ter amor em nossos corações? Será que nós podemos ser considerados uns mensageiros de Deus através das nossas condutas, né? Através das nossas posturas, né? Será que nós estamos nos esforçando para sermos honestos, né? Para não viver num mundo de adultério, de mentira e de ilusão? Isso é cada um de nós que vai fazer essa reflexão íntima, né? A gente não pode responder pelo outro. Às vezes a gente não consegue responder nem pela gente, né? Ainda mais pelas outras pessoas. Então, o nosso tempo está encerrado, né? Nessa noite. Eu agradeço a todos pela presença, pela oportunidade da gente trazer mais um pouquinho do Evangelho, mais um pouquinho das lições para o nosso crescimento moral e espiritual. Obrigada a todos. É com grande alegria que eu estive e continuarei estando na presença de saudade de todos vocês. Ok, Miriam, nós aqui te agradecemos, né, pelo excelente estudo, bastante aprofundado, né, e com certeza nos enriqueceu muito. Partindo agora, então, já para a finalização, o senhor Mendes não está, eu estou percebendo aqui, então nós vamos fazer a última música de harmonização, para logo em seguida fazermos a nossa prece final. Fazei-me um instrumento de vossa paz,
ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre Jesus, agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para esse estudo, para o estudo de vossas palavras trazidas a nós, para o estudo da nossa maravilhosa doutrina consoladora. Que nós todos possamos abrir nossos corações e nossas mentes a essas mensagens que aqui foram trazidas, e assim, internalizando-as, possamos ser o próprio exemplo delas perante aqueles que nos estão mais próximos, colaborando assim para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Boa noite, obrigada. Fica com Deus. Lembrando que agora, na próxima segunda-feira, estaremos de volta nesse horário de 20 às 21. Até mais. Tchau. Vem aqui, né?